Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar aqui agora para escolher a primeira carta. Vamos lá? Vamos preparar agora e vamos ver a nossa primeira carta. Vamos lá. Vamos para a primeira carta. O Dependurado. Seis de copas. O Imperador. Três de espadas. Cavaleiro de paus. O Hierofante. Pajem de ouros ou pajem de pentáculos. Dois de paus. O Diabo. A Temperança. Três de copas. Oito de copas. Os Amantes. Rainha de paus. Nove de ouros ou nove de pentáculos. O Julgamento.
7 de copas, quatro de paus, dois de espadas, pajem de paus, e o cavaleiro de espadas. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, ou seja muito, mas muito bem-vindo. Você está no lugar certo, você está no Imperador Tarô 75, é exatamente isso. E meu nome é Fábio, e eu estou vendo aqui simplesmente nada mais, nada menos que alguém parada ou parado na sua. Exatamente isso. Existe alguém parado ou parada na sua. E realmente, literalmente, essa pessoa está parada em você. Aqui no dependurado. Essa pessoa não consegue muito, digamos assim, se movimentar para algum lado que não seja ficar te contemplando. Exatamente, essa pessoa não consegue ir para nenhum lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, a não ser ficar te contemplando. Exatamente. Interessante isso, né? Porque essa pessoa não quer fazer o menor esforço em não te contemplar. Essa pessoa quer te contemplar, essa pessoa olha você, você passa para lá, você passa para cá, você nem percebe, você nem imagina. Exatamente isso, você nem imagina. Essa pessoa está totalmente dependurada ou dependurado, só te olhando. Mas por que, Fábio? Essa pessoa fica só me olhando? Por que essa pessoa... E detalhe, essa pessoa fica te olhando, mas essa pessoa te olha de um ângulo diferente. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Que papo é esse de ângulo diferente? Significa que essa pessoa não te olha mais como antes. Exatamente, isso mesmo. Apesar dessa pessoa sentir saudade de você, sentir uma nostalgia e situações do que aconteceu no passado, essa pessoa te vê de uma forma diferente. Exatamente. Essa pessoa aqui, olha, no 6 de copas, essa pessoa olha para você de uma forma diferente. Essa pessoa olha para você com uma nostalgia. Essa pessoa olha para você. E detalhe, vai dar encontro sim, tá? Se você chegar e deixar as coisas fluírem como estão fluindo, vai dar encontro sim, porque o 6 de copas, além de ser uma carta que me traz a saudade da pessoa, a vontade, as lembranças do passado, essa carta energeticamente me traz o encontro de pessoas do passado aqui e agora no seu presente. Energeticamente, essa carta ela é muito poderosa em termos de saudade e de encontro. A espiritualidade mostra de uma forma bem explícita. E como hoje essa pessoa está me vendo, Fábio? Você está falando que essa pessoa me vê de uma forma diferente, e se a pessoa tem saudade de mim, como essa pessoa me vê hoje? Sim, essa pessoa te vê hoje como o quê? Como o imperador. Exatamente, essa pessoa vê você como um partidaço, um partidão. Então, realmente, para você, ou do sexo feminino ou masculino, não importa, o importante é que você está na energia do imperador. E a energia do imperador é uma energia que arranca
suspiros de muita gente. Entendeu por quê? Porque você se mostra muito mais empoderada ou empoderado, você se mostra mais dono de si, você sabe para onde você vai, você sabe como dizer não, que antes você não sabia dizer não para tudo, agora você aprendeu a dizer não. Exatamente, você aprendeu a dizer não, você aprendeu com suas dores. Aqui, olha. Você aprendeu a ser esse imperador aqui com as suas dores, com momentos que você, o que? Você sentiu, você precisou aprender, você aprendeu na marra, você aprendeu na pancada, você aprendeu nas dores. E você se tornou esse imperador aqui. Se lembre que o imperador ainda é um arcano maior e olha só a cor do imperador. É uma carta de fogo, uma carta ativa. Isso significa que você está enraizada ou enraizado nessa energia do imperador. Hoje você é uma pessoa que você sabe dizer sim, sim, não, não. Eu quero ir ali, não quero ir para o outro lado. Eu desejo isso e não desejo aquilo. Você aprendeu hoje a fazer isso. Você aprendeu com todo o sofrimento do 3 de espadas que você precisava o quê? Você precisava ir à frente, você precisava caminhar, você precisava atingir novas metas. E nisso você está mais uma vez, como você estava ali, olha, na energia de fogo do imperador, que é um arcano maior, você se encontra em outra energia. Quando você começa a se movimentar, quando você começa a buscar, porque uma coisa é quando você estava na energia do imperador, que é quando você está sentado ou você está sentado, quando você está analisando uma situação, quando você está traçando a sua estratégia para dar os primeiros passos, você fica aqui, olha, nessa energia do imperador. E quando você executa todos os planos que hoje você consegue, você se transforma no cavaleiro de fogo. Exatamente, quando você está sentada, olha só que interessante. São duas cartas, tá vendo a cor da carta? Amarela e amarela? São duas cartas de fogo. O que significa isso, Fábio? Duas cartas de fogo. Sim, energeticamente falando, duas cartas de fogo significa que a sua mente nunca esteve tão perspicaz quanto hoje. Exatamente isso. A sua mente está clara, a sua mente sabe o que quer, a sua mente consegue tomar posições que antes você nunca e jamais imaginaria. Passar um fiasco da sua mentalidade que você tem hoje. Por isso que essas duas cartas de fogo, e detalhe, você só conseguiu ter essa situação de que essas energias viessem até você porque você, aqui olha o que está aqui no meio, olha o que está aqui no meio, por causa desse sofrimento. Você só se tornou esse imperador e esse cavaleiro de paus por causa do sofrimento. O sofrimento fez você crescer. O sofrimento fez você, não digo nem crescer, mas o sofrimento fez você melhorar o seu entendimento do que é a vida e o seu entendimento sobre o processo que você está passando de desenvolvimento mental, sentimental e emocional, tá? Então, isso aqui foi o divisor de águas. Esse foi o divisor de águas. Então, por que foi o divisor de águas? Porque se você for ver direitinho, energeticamente, isso aqui é um painel energético. Exatamente, isso aqui é um painel energético que eu estou vendo. Então, o que acontece? Aonde que está o seu coração partido? Olha só, olha para você entender para você ver como a energia da espiritualidade, ela é hiper mega inteligente e ela está muito à frente da gente. Olha aqui aonde é que está o teu coração partido. Tá bem aqui, olha, na primeira linha e logo no meio. Tá vendo? Tá logo no meio. Então o que significa isso? O que significa isso? Que essa situação aqui, olha, que essa pessoa tá tendo saudade de você, que essa pessoa tá parada na sua, e essa pessoa só ficou parada na sua porque você modificou.
Você é outra pessoa por causa dessa questão do sofrimento. Daqui para cá é a situação que antecede até o sofrimento. Depois que passa o sofrimento, o que acontece? Olha só. Vem a carta de fogo do Cavaleiro de Paus, que é aquela situação que eu volto a falar para você, que hoje você vai lá, você faz as coisas acontecerem. Antigamente você ficava até meio sentado ou sentado, esperando até pela outra pessoa fazer alguma coisa, mas hoje não. Hoje você está numa nova roupagem. Você está numa roupagem que você jamais teve. Você hoje praticamente está com seus superpoderes em dia, exatamente isso. Porque você aprendeu a caminhar, você aprendeu a ir à frente, e nisso fez com que você se tornasse uma pessoa muito mais espiritualizada, uma pessoa muito mais intelectualizada, vamos dizer assim. E nisso você aprendeu a quê? O que você aprendeu? O novo caminho aqui no Pajem de Pentáculos. Lembrando que o Pajem de Pentáculos te mostra um novo caminho. Pajem é aquela pessoa da corte que está iniciando os primeiros passos, mas não porque está iniciando os primeiros passos que não significam que não sejam prósperos. Sim, são prósperos. Por quê? Porque é próspero. Por que você está falando que é próspero se é uma carta de uma criança? Porque o Pajem de Ouros é uma carta de quê? Ouros é terra, e terra é esse momento agora que você está vivendo. E você está vivendo um momento inicial próspero, não inicial descendo a ladeira. Você está vivendo um momento inicial de subida da ladeira, não de descida da ladeira. Porque o Pajem de Ouros me mostra isso. Ouros, fortuna, coisas boas que vêm na sua direção, novos começos, sim. E esses novos começos, claro, tudo tem que ter um começo. Se você inicia alguma coisa, tem que ter um início, claro. Você não inicia do meio e nem do final. Você inicia do início. E essa capacidade energética que você está tendo hoje, do Imperador, do Cavaleiro de Paus e do Hierofante, transformou você numa pessoa muito mais madura, numa pessoa que planeja. Você se tornou praticamente uma estrategista ou um estrategista. E eu não estou de brincadeira. Por quê? As energias mostram isso. Você se tornou uma pessoa, você nunca na sua vida você se tornou uma pessoa tão estrategista quanto hoje. Hoje você se tornou uma pessoa mais estrategista. E quando você se transformou uma pessoa mais estrategista, a sua visão de mundo mudou. E essa sua visão de mundo chama a atenção de muitas pessoas. Você se tornou uma pessoa que antes você não fazia, mas hoje você já faz. Você começou a planejar o futuro no 2 de Paus. Mais uma vez, uma carta de fogo, uma carta que mostra o quê? A sua criatividade mental, você planejando. Hoje você se encontra num local muito melhor. Aqui, olha, tá vendo no castelo? Você se encontra num local muito melhor, você pode planejar a sua vida, você está traçando a sua vida, você está traçando as metas, você está cobrindo certos buracos que precisam ser cobertos, você está momentaneamente gerenciando o que precisa ser gerenciado para que situações que antes te puxava para trás, aqui olha, como o diabo, são situações que te puxava para trás. E quando essa situação aqui do diabo te puxava para trás, emocionalmente você se tornava muito abalada ou abalado. E hoje você aprendeu que essa energia do diabo, você aprendeu a controlar as suas emoções, como eu tinha mostrado na primeira linha. Que essa primeira linha significa o quê? Foi o seu aprendizado. E aqui foram os momentos tóxicos que você viveu. São aquelas situações, que te traz, que te arrasta para trás. E hoje você se tornou uma pessoa muito mais sábia ou sábio. Bem aqui, olha, do lado do diabo tem o quê? A temperança. Porque primeiro vem o diabo e depois a temperança. O que significa isso, Fábio? Significa que aqui era a situação de domínio. E
a temperança, como o diabo é um arcano maior e a temperança também é um arcano maior, o que significa isso, Fábio? Energeticamente falando, significa que antes você era escrava ou escravo das circunstâncias e hoje, com a temperança, você se tornou uma pessoa equilibrada ou equilibrado sobre os seus desejos e sobre os seus próprios sentimentos. Então a influência do diabo já não pesa mais em você, porque hoje você domina as circunstâncias. E essa situação do diabo muitas vezes era muito ligada aos pensamentos que você tinha dessa pessoa do passado, né? E essa temperança é o quê? É quando você se torna um imperador. Olha aqui onde está a temperança. E não sou eu que estou dizendo, é a própria espiritualidade, é a própria energia que rege você, que está aqui, olha. Olha onde está a temperança, está bem aqui. Cadê o imperador? Está bem aqui. Vamos pegar aqui os dois. Olha aqui, ó. Depois que você vira o imperador, você está vendo que muitas cartas de arcanos maiores estão aparecendo para você? Sabe o que significa isso? Durabilidade, longevidade, duração a longo prazo. Então significa que você está mais forte do que nunca. O imperador e a temperança mostram que se sobrepõem a essa situação aqui, olha. Olha a situação do diabo onde está ligada naquela pessoa. Então aquela pessoa te dominava. Aquela pessoa dizia o que você tinha que fazer ou que não fazer. E você fez o quê? O que acontece hoje? O que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu? Aquela pessoa não te dominava? Vamos para o próximo. Tá vendo? Imperador e temperança? Vamos para o próximo. Aquela pessoa não te dominava? Aqui, ó. No coração partido, a pessoa te dominava. Agora que você tem o domínio, olha o 3 de copas. Uma carta de festa, de animação e de quê? E de prosperidade. Então, a situação no 3 de copas que te destruía, o 3 de copas sobrepujou o 3 de espadas. Então, hoje mostra que esse 3 de espadas mostra a sua superação dos seus medos e superação das suas emoções, e você conseguiu se tornar uma pessoa mais forte. Para quê? Para quê? Como e por quê, Fábio? E com isso fez com que você conseguisse seguir o caminho no 8 de copas. Lembrando que toda a carta 8 são cartas energéticas de regeneração, de recomeço, de reestruturação. E aqui aparece, depois da questão, né, da sua comemoração e tudo isso, você seguindo o seu caminho. Fábio, ainda sinto sentimentos por essa pessoa do passado. Realmente, mostra aqui que você ainda sente, mas você está seguindo em frente, mesmo sentindo alguns sentimentos por essa pessoa. Exatamente, mesmo sentindo, você vai à frente. Você vai à frente, exatamente. E quando você vai à frente, tá? Quando você vai à frente aqui no 8 de copas, quando você vai à frente, você vai se deparar com futuras escolhas. Exatamente, futuras escolhas. Preste muito bem atenção, futuras escolhas. E uma coisa que você tem que ficar muito bem atento ou atenta sobre essas futuras escolhas, por quê? Porque essas futuras escolhas, elas podem vir como uma salada de fruta. Por que você está falando isso? Porque energeticamente a espiritualidade está me alertando sobre situações de envolvimento que você pode se envolver com pessoas novas, mas as pessoas que você deixou no seu passado, elas podem vir sim. E eu não estou blefando, eu estou falando que podem vir sim. Fábio, a proporção é muito grande da pessoa do passado aparecer? É, bem aqui, nos amantes. Exatamente isso, sim. Sim, eu tenho que dizer para você o que energeticamente está mostrando. A proporção é muito grande?
É, a proporção é muito grande você encontrar alguém jovem, que significa que é alguém novo, e essa aqui é a pessoa mais velha, que é a pessoa do passado. E essa situação pode deixar você numa situação de dúvida. É, pode deixar você numa situação de dúvida, porque essa situação, se está aqui na minha mão, é porque você corre 101% de risco dessa pessoa do passado vir até você. Vir até você, exatamente isso. E quando você arranjar uma paquera nova ou um paquera novo, essa pessoa do passado vai saber e vai, ou vai te mandar cartinha, ou vai te mandar e-mail, ou vai, essa pessoa, se tiver ainda o seu número de celular, vai ligar para você para ficar fazendo até uma piadinha. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa está acompanhando a sua vida. E essa pessoa, por que que essa pessoa está acompanhando a minha vida, Fábio? Que situação é essa? Por que cargas d'água essa pessoa não sai do meu pé? Porque, minha querida, meu querido, hoje você está mais deslumbrante do que nunca. Exatamente isso. Você, rapaz, você está bonitão, moça, você está linda. E essa pessoa do passado, e detalhe, não é só, você não mudou somente em questões de visual, mas na sua questão da sua forma de pensar, de como você está administrando a sua vida. Então tudo isso chama a atenção. E aqui, olha, mais uma vez nós temos a Rainha de Paus. E a Rainha de Paus é a rainha mais sedutora de toda a parte energética do tarô. É a rainha mais sedutora, é a rainha que chama mais atenção, não somente pela questão da atração, vamos dizer assim, mas ah, não somente pela beleza, porque é uma carta de fogo. E como sendo a rainha mais bonita, vamos dizer assim, é a rainha mais atraente. E isso, você está nessa energia. A rainha de fogo, perdão, ela não é só atraente por beleza e sensualidade. Ela também é uma rainha que traz muita sabedoria, traz muito saber, traz uma serenidade, e as pessoas adoram estar próximas de pessoas que são serenas. Ah, Fábio, mas tem gente que gosta de estar perto de pessoas que é agitada. Mas o que eu estou querendo dizer é uma serenidade energética. Essa serenidade energética atrai as pessoas. Então, você está vestida ou vestido nessa energia da Rainha de Paus. E com isso faz com que você se torne uma pessoa mais atraente, mais próspera e até mais equilibrada ou equilibrado aqui no 9 de Pentáculos. Exatamente. E no 9 de Pentáculos. Sim, você vai chamar muito atenção, porque olha só, você está aqui na energia da Rainha de Paus e mais o 9 de Ouros, então significa, olha só, você está numa energia de fogo e numa energia de terra, que no caso seria uma energia de ouro, tá? Então o que que significa essa situação aqui? Isso aqui é praticamente o bolo e a cereja, praticamente pronto. Entendeu? Você vai despertar muito desejo em muita gente. Não é pouca gente, não, é muita gente, sim, é muita gente, porque me mostra cartas de arcanos maiores aqui de extrema durabilidade. Por onde você vai passar o seu cheiro, o seu jeito de olhar, o seu jeito de mexer no cabelo, o seu jeito de ajeitar a camiseta, o teu jeito de ajeitar até a sua calça, o jeito quando você virar o pescoço, a pessoa fala, nossa, aquela moça ou aquele rapaz, do jeito como ele vira, do jeito como ela vira o pescoço, nossa, não, aquela pessoa tem estilo. Poxa, peraí, olha só como ele pega na caneta, olha como ele abre aquele laptop. Não, tem alguma coisa de diferente naquela pessoa. Olha como aquele cara olha como ele senta, olha como ele anda, olha como ela anda. Então vai existir tudo isso. Essas pessoas você vai ver elogios que você nunca ouviu na sua vida. Você vai ver e você vai falar, nossa, que interessante, eu nunca tinha reparado nisso.
E preste atenção, por causa dessa rainha de paus e por causa desse 9 de ouros, tá? É essa situação que vai acontecer. Por isso que você vai receber tantos elogios como você jamais, 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 jamais imaginou em ter. E a sua percepção no julgamento, sim, exatamente isso. Você vai ter uma percepção, você vai ter praticamente saindo da catacumba. É praticamente isso mesmo, é isso mesmo. É uma energia de um arcano maior, então significa que os seus olhos vão abrir. Você vai se renascer como uma nova pessoa. Você vai se tornar uma pessoa que você jamais foi antes. E com isso, a sua ambição em atingir várias metas vai acontecer. E não significa que você vai ficar gananciosa ou ganancioso, eu não estou dizendo isso, mas você vai ter a ambição, e a sua ambição vai fazer com que você trace metas no 7 de copas. E o mais interessante, mais legal de tudo isso, que você não vai se tornar uma pessoa como muitas pessoas são doentes materialistas, porque você vai se mostrar uma pessoa sonhadora, sonhador. Você vai mostrar, eu quero atingir essa meta, e as metas que você vai atingir, você vai sentir no seu coração. Não vai ser uma coisa fria, não vai ser uma coisa calculista, não vai ser uma situação, aquela pessoa só pensa em dinheiro, aquela pessoa... Não vai ser dessa forma, vai ser de uma forma leve, de uma forma positiva, e que vai te trazer um pedacinho do paraíso para perto de você, e você vai se sentir conectada com o seu eu interior, você vai se sentir conectado com o seu eu interior, você vai se sentir uma pessoa mais espiritualizada, e com isso você vai conseguir atingir as suas metas uma de cada vez, e você vai conseguir a vitória com isso. Olha o 4 de paus aqui, olha, outra carta de fogo, e olha aqui, olha, a pessoa chegando vitoriosa. Isso aqui é você. Isso aqui é você chegando vitoriosa, chegando vitorioso de todas as metas que você vai conseguir, até mesmo aquelas metas que você fala, acho que eu não vou conseguir essa meta não, sabe, Fábio? Essa meta aqui eu consigo, essa aqui eu não consigo. Não, você vai conseguir. Você vai conseguir. E quando isso tudo aqui, esse processo de libertação que você vai atingir, você vai calcular e sonhar todos os seus objetivos, você vai atingir. Mas lembrando que para você atingir os seus objetivos, você tem que arregaçar a manga, ok? Você tem que arregaçar a manga, exatamente. Você não pode ficar aqui, olha, de braços cruzados no 2 de espadas. Está advertindo, tá? A espiritualidade está falando, menina, menino, acorda, porque você jamais vai poder atingir os objetivos se você ficar de braços cruzados no 2 de espadas. Situações como você ter seguido em frente vai ainda mexer com seu coração. Tá? Não vou mentir, preciso dizer para você o que a espiritualidade está pedindo para dizer. Você ficar de braços cruzados, você seguir em frente e o coração ficar ali, né, mexendo e tudo tal, não adianta você ficar só ignorando dos seus sentimentos. Vai ter um momento que você vai precisar fazer uma análise. Aqui, olha, no Pajem de Paus. Essa análise, o que significa essa análise no Pajem de Paus? Significa que os seus sentimentos, que muitas vezes pode estar lá dentro, entendeu? Por você conhecer várias pessoas, você vai ter um momento que você vai botar a cabeça no travesseiro e você vai pensar assim, poxa, tantas pessoas estão gostando de mim, tantas pessoas estão me achando uma pessoa sedutora, sedutor, estão me achando uma pessoa atraente, tudo tal, mas eu preciso o quê? Eu preciso estudar, eu preciso ir em direção ao quê? As minhas metas. Eu preciso começar minha própria missão. Entendeu? Então, tipo, eu preciso traçar um foco. Então, é exatamente isso. Por isso que o Cavaleiro de Espadas aparece, porque ele chama você energeticamente para que você se organize e trace suas metas e vá buscá-la. Bem aqui.
tá? O Cavaleiro de Espadas pede para que você trace suas metas e você execute, que você vai buscar. Então, a última carta de toda a parte do oráculo energético é: vá e vá buscar, vá e faça acontecer, vá para que o resultado final seja satisfatório, que a sua batalha, o suor daquilo que você lutou, você consiga o seu galardão e você consiga atingir de forma suprema e 100% o seu objetivo. Então, pessoal, eu digo para você, digo para cada um de vocês que está aqui vendo o Imperador Tarô 75, o livre-arbítrio sempre será a sua palavra final. Aqui a espiritualidade traz o que está acontecendo com você agora. E essa condição é uma condição de que você deve escolher para onde você quer. Aqui é a bússola espiritual. Lembrando que você é um vaso vazio que precisa ser preenchido. Você deve decidir até onde você quer ser preenchido ou preenchida. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de vocês. E gratidão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.